E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já estão vendo aí na tela, viram na thumb também do que se trata. Nós vamos falar hoje do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão de 1972. É que na época, curiosamente, teve até o nome de Campeonato Nacional de Primeira Divisão, mas seguramente foi um campeonato de Segunda Divisão. Com uma curiosidade, por isso que vai entrar aqui na série Edições Limitadas, é o 8º vídeo da série Edições Limitadas, que apesar de chamar Campeonato Brasileiro, teve time apenas do Nordeste, né? Então foram 23 participantes, todos do Nordeste, por isso que esse vídeo está aqui na Edições Limitadas. Possivelmente a gente não vai ver mais uma situação dessa, é um campeonato regional, portanto, chamado de Campeonato Brasileiro. Isso não vai acontecer. Até na época, alguns dos estados do Nordeste trataram esse campeonato de formas diferentes, né? Alguns trataram desde o início como Campeonato Brasileiro, outros trataram como uma competição secundária, né? Como um regional mesmo. Vocês vão ver também que os maiores times do Nordeste acabaram não participando desse campeonato, né? Porque estavam disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que em 72 teve 26 times, né? Então, nós vamos contar a história desse campeonato aqui, que na época foi chamado de Brasileirinho, né? Então, é um grande regional aí, um dos maiores regionais que se tem notícia da história do futebol brasileiro, mas que ganhou esse nome de Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. É isso? Então, nós vamos direto já contar essa história aí para vocês. Antes de começar, só relatar aqui uma dificuldade com fontes, tá? Não consegui achar fichas técnicas dos jogos, né? Então isso é um problema. Pela região, pela época, né? Pela dificuldade que a gente sabe que tinha até para armazenar esses arquivos mesmo, guardar, né? Então é uma coisa de difícil acesso. Então tudo que eu estou trazendo aqui para hoje são as informações mais simples que se pode ter na internet, né? Foram encontradas elas basicamente em 3 sites, né? No Wikipedia, no Bola na Área e no RSSSF, que é o Rec Sport Soccer Foundation lá, né? Aquela fundação de arquivos e estatísticas do futebol. Então foi basicamente nesses 3 sites. Então, queria falar para você, se alguém tiver aí vendo esse vídeo, gostar do tema, sabe onde eu vou achar fichas técnicas desses campeonatos, né, dessa época, principalmente esse campeonato que trata o vídeo, né? Para mim também, para a gente descobrir coisas sobre os jogadores, né, quem marcou os gols, quais eram os elencos, né? Pode colocar aí, inclusive se você que está assistindo esse vídeo saber de algum jogador que disputou essa competição e que depois foi para um grande time do futebol brasileiro ou fez sucesso no futuro posterior, né? Claro, sendo redundante, né? Fez sucesso no futuro com outras camisas do Centro-Sul, por exemplo, pode colocar aqui nos comentários, tá bom, gente? Vamos direto pro vídeo, então. Esse time que vocês estão vendo aí na tela, que vai ficar no fundo da tela o tempo todo, é o time campeão. É o Sampaio Correia, né? O Sampaio Correia que foi campeão desse brasileiro de segunda divisão, fazendo 17 jogos na competição. Nós vamos ver daqui a pouco como que funcionou isso, né? Vai ficar no fundo e na tela o tempo todo. E no final nós vamos detalhar aí quem são esses jogadores, que são essa foto, a foto da final, né? A foto da final da competição, que foi contra o Campinense da Paraíba. E começando já com uma curiosidade, que é o que já está escrito aí na tela, em 1972, há pouco tempo que existia a disputa por cobrança de pênaltis, né? Então, essa é uma das primeiras partidas, uma das primeiras decisões que são, talvez a primeira decisão do futebol brasileiro, posso estar enganado, que foi decidida em cobrança de pênaltis. E a curiosidade é a seguinte: nesse momento ainda estava se definindo as regras, então foi colocado no regulamento da competição, não era assim em todos os lugares nessa época, foi colocado no regulamento da competição que o mesmo jogador bateria os 5 primeiros pênaltis. E foi o que aconteceu. O Neguinho, que vocês estão vendo aí no centro da tela, capitão e zagueiro do Sampaio Corrêa, bateu 5 pênaltis, converteu 5 pênaltis, né? E do lado do Campinense, o Ivan Lopes, também zagueiro, também capitão, bateu 5 pênaltis, errando um, né? Tem até uma
nas fontes que eu vi tem até uma discordância aí, né? Algumas fontes falam que ele errou o último pênalti, outras fontes falam que ele errou o segundo pênalti, né? Mas fato é que o Neguinho, capitão e zagueiro do Sampaio Corrêa, converteu 5 pênaltis que ele mesmo cobrou e o Sampaio Corrêa venceu por 5-4. Era jogo único, né? O jogo foi lá em São Luís do Maranhão, né? Apesar do Campinense ter melhor campanha, a decisão ela foi definida o local por sorteio, né? Seria em um dos dois campos, né? Ou do Sampaio Corrêa ou do Campinense, acabou sendo em São Luís. Ficou 1-1, nós vamos ver aí com o decorrer do vídeo. E nos pênaltis, o Sampaio Corrêa se sagrou campeão. Os grandes que faltaram, por que esses times aí não participaram dessa competição? Eles estavam no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, né, do mesmo ano. CRB, Bahia, Vitória, Ceará, Náutico, Santa Cruz, ABC de Natal e Sergipe. Então tinham 8 times lá disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, com outros 18, então eram 26 times, né? Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, e esses 8 grandes do Nordeste aí acabaram não participando desse campeonato que a gente está tratando aqui hoje, que é a segunda divisão de 72, porque estavam disputando a primeira divisão. Destaque desses 8 aí na primeira divisão daquele ano para Ceará e Santa Cruz, que conseguiram avançar de fase, chegar até a segunda fase, né? O Ceará fez uma boa campanha na primeira fase, né? Conseguiu classificar. O Santa Cruz uma campanha um pouco pior, foi o último colocado ali entre os que classificaram para a segunda fase. Eram 26 times, né? Classificava 16 para a segunda fase. Então classificaram apenas desses 8 aí, apenas Ceará e Santa Cruz. ABC, CRB e Sergipe, por exemplo, foram os 3 últimos colocados desse Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão em 1972. Né? E os demais, Bahia, Náutico, Vitória, acabaram não classificando para a segunda fase. Quase classificaram, mas não classificaram. Regulamento desse Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão de 1972 começava com 23 clubes, como está sendo dito aqui do início, todos os clubes do Nordeste. Né? Era um plano de expansão da CBD do Campeonato Brasileiro que acabou não incluindo times de outras regiões, né? Talvez por achar que o Centro-Sul já estava muito representado ali no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, né? O Centro-Oeste com futebol ainda muito amador, o Norte com futebol muito amador, né? Acabou incluindo só times do Nordeste, 23 clubes, 3 grupos com 6, um grupo com 5, e de volta, nessa primeira fase, classificava 2 de cada grupo, formando então na segunda fase 2 grupos de 4, e de volta novamente, classificando apenas o líder de cada grupo e fazendo a final em jogo único, né? Os dados da competição, isso aí a gente acha no Wikipedia, viu, pessoal? Competição que foi de setembro até dezembro, então foram 3 meses, né? 3 meses e uma semana. 303 gols em 134 partidas, uma média de 2,26 gols por partida. Campeão, como já vem dizendo aqui, Sampaio Corrêa, e vice Campinense. Artilheiro foi o Pelezinho, do Sampaio Corrêa, que inclusive fez o último gol da competição, né, no último lance da partida, empatando o jogo e levando a partida para os pênaltis. Inclusive algumas fontes falam que esse gol estava impedido, não foi marcado, estava claramente impedido e o juiz não marcou, o que levou a decisão para os pênaltis. Primeira fase, agora nós vamos começar a ver os times que participaram da competição. Né? Foram 4 times do Ceará, Fortaleza, Guarani de Sobral, Maguari e Calouros do Ar. Foram 3 times do Maranhão, Sampaio Corrêa, Motoclube e Ferroviário. Outro estado que teve 3 times, Pernambuco, com a América, Ferroviário de Pernambuco, também Ferroviário do Cabo e Central. E teve mais algum estado aí com 3 participantes também, que aí tem que ver qual foi, vocês estão vendo aí na tela. Mas enfim, grupo A e os demais 2 participantes, né? Dá para contar aí, quem quiser dar pausa aí para ver qual que foi esse terceiro estado com 3 participantes também. Né? Foi o Piauí, com Tiradentes, Flamengo e River. Né? Então, Ceará com 4 participantes,
Maranhão, Piauí e Pernambuco com 3 e os demais estados com 2 participantes. No grupo A, Sampaio Correia e Tiradentes do Piauí classificaram, né? Deixaram para trás Motoclube, Fortaleza, Guarani de Sobral e Flamengo do Piauí. No grupo B, Campinense e América de Natal classificaram, deixaram para trás River do Piauí, Ferroviário do Maranhão, Maguari e Calouros do Ar, ambos do Ceará. No grupo C classificaram CSA e América de Pernambuco, deixaram para trás Botafogo da Paraíba, Alecrim do Rio Grande do Norte e Ferroviário de Pernambuco, Ferroviário do Cabo. E no grupo D classificaram Alagoinhas, Atlético Alagoinhas da Bahia, Itabaiana de Sergipe e deixaram para trás Central, Pernambuco, Confiança de Sergipe, Fluminense de Feira e São Domingos do Alagoas. Na segunda fase, portanto, esses 8 times foram reorganizados em 2 grupos, né? No grupo E, Sampaio Correia, Tiradentes do Piauí, Itabaiana e Atlético Alagoinhas da Bahia, classificou Sampaio Correia. Detalhe, classificação aí idêntica ao do Tiradentes do Piauí. Tiradentes do Piauí e Sampaio Correia tiveram a mesma campanha. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcaram 6 gols, tomaram 3. Por que Sampaio Correia classificou? Segundo as fontes, porque nas fases anteriores teve mais vitórias. Na fase anterior teve 5 vitórias, enquanto o Tiradentes do Piauí teve 4. Então o Sampaio Correia empatou e tudo, acabou classificando para a final. E no grupo F, saindo aí o grande favorito dessa competição, venceu todos os jogos no grupo F, venceu 2 vezes o América de Natal, 2 vezes o CSA e 2 vezes o América de Pernambuco, e classificou aí com 12 pontos, 100% de aproveitamento na segunda fase, que é o Campinense, da Paraíba. Agora, melhores ataques e melhores defesas, E aí fazendo uma média de gols, tá, pessoal? Melhor ataque, Campinense com 32 gols em 10 jogos. Pior ataque, Maguari, do Ceará, com 7 gols marcados apenas em 10 jogos. Campinense, 32 gols em 17 jogos. Melhor defesa, Sampaio Correia, tomou apenas 8 gols, menos de meio gol por jogo, fez 17 jogos, tomou 8 gols. E a pior defesa, inclusive em números absolutos aí, do Calouros do Ar, do Ceará, que tomou 22 gols na primeira fase em 10 jogos. Maiores goleadas, as 5 maiores goleadas da competição aí. Campinense 6-1 no Calouros do Ar. Sampaio Correia 5-0 no Flamengo do Piauí. Atlético Alagoinhas, ou Alagoinhas Atlético Clube, melhor falando, 5-1 no Fluminense de Feira. Flamengo do Piauí, então um clássico baiano aí, Flamengo do Piauí 5-1 no Guarani de Sobral. E Botafogo da Paraíba 4-0 no Ferroviário do Cabo, Ferroviário de Pernambuco. Foram as maiores goleadas dessa competição. A grande final, vocês estão vendo aí na tela, foi inclusive a única ficha que eu encontrei de jogo, e ressaltar aqui o pedido para quem achar fichas aí dos jogos desse campeonato, deixar aí nos comentários, Vocês estão vendo aí a escalação dos 2 times. Estão vendo que o Campinense saiu na frente no primeiro tempo. O jogo foi no Maranhão, como já foi dito. E o Pelezinho, artilheiro da competição, empatou no último lance do jogo, aos 89 do segundo tempo, levando a competição aí para ser decidido nos pênaltis. E nos pênaltis, como já foi dito também, o Neguinho fez os 5 gols do Sampaio Corrêa. Converteu as 5 cobranças que teve, Classificação final aí, Inclusive em negrito e em azul as melhores marcas, E em negrito e vermelho as piores marcas. Então vocês veem que o Campinense, apesar de ser segundo colocado, teve a melhor campanha, foi o time que mais venceu, Foi também o time que menos perdeu ao lado do próprio campeão Sampaio Corrêa. Foi o melhor ataque, o melhor saldo, Enquanto Sampaio Corrêa ficou com 2 marcas, menos derrotas e melhor defesa. Vocês estão vendo aí também que o Alagoinhas Atlético Clube teve a segunda melhor campanha da competição, América de Natal teve uma campanha muito parecida com o Sampaio Corrêa, Tiradentes do Piauí também. Lembrando, por exemplo, que Tiradentes do Piauí, Itabaiana de Sergipe, que foram bem nessa competição, já tinham participado do Campeonato Brasileiro de Série B um ano antes, que foi o primeiro Campeonato Brasileiro de Série B, foi em 71, vencido pelo Vila Nova de Minas Gerais.
e foram bem, Tiradentes do Piauí, Itabaiana do Sergipe. Campinense participou no ano anterior também, ficou no meio da tabela. Ferroviário de Pernambuco foi um dos últimos colocados da primeira divisão em 71. Guarani de Sobral, River do Piauí também participaram, ficaram no meio da tabela, né, no Campeonato Brasileiro da Série B anterior. Né? Lembrando que em 71 e 72 não houve aquele sistema de acesso e descenso. Né? Teve alguns times que participaram da primeira divisão no ano seguinte, né, foram bem no campeonato ou não, acabaram participando da primeira divisão, mas não por classificação automática, como se diz hoje, né? E por fim aí, minha imagem foi até lá para baixo, né? Eu tô nomeando esses jogadores aí da foto que ficou no fundo do vídeo aí o tempo todo, né? Que são jogadores campeões, o time que entrou em campo na final contra o Campinense, dia 17 de dezembro de 1972, né? Destaque para os dois que estão aí no centro da tela, o Neguinho, que fez os 5 gols, né, de pênalti, das cobranças de pênalti, não errou nenhum, né? E o Pelezinho, que foi artilheiro da competição e fez o gol que levou a decisão para os pênaltis, né? Torcedor do Sampaio Corrêa, pode dar um pause aí para ver com calma, né, quem são esses jogadores aí que vocês estão vendo na tela, né, da esquerda para a direita em pé: Jurandir, Nivaldo, Valdeci Lima, Neguinho, Célio Rodrigues e Gojoba, e agachados: Lima, Djalma Campos, Pelezinho, Edmilson Leite e Jaldeni. Tá bom, pessoal? Por fim, eu vou deixar um vídeo aqui que foi uma homenagem que a Assembleia Legislativa do Maranhão fez em 2012, né, após o Sampaio Corrêa conquistar o seu terceiro título nacional, porque ele vai ganhar essa Série B na década de 70, né? Vai ganhar também o Campeonato Brasileiro da Série C na década de 90 e lá em 2012 vai ser campeão da Série D, sendo Sampaio Corrêa o único time brasileiro aí com 3 títulos de 3 divisões diferentes do Campeonato Brasileiro, né? É um recorde que o Sampaio Corrêa detém aí, a Bolívia querida, e eu vou deixar com vocês aqui agora um vídeo, né, dessa homenagem que foi feita a esses 3 times do Sampaio Corrêa, inclusive, né, com uma entrevista aí do Neguinho. O Neguinho que teve presente, né, teve 4 jogadores presentes aí nessa homenagem em 2012, no final de 2012, e o Neguinho deu entrevista aí contando um pouco de como que foi importante esse título lá em 1972. Vou deixar com vocês agora esse vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Deixa a curtida, se inscreve no canal. Pô, esqueci de falar isso lá no início do vídeo. Pô, mas é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, curte aí, inscreve no canal, tá certo? Isso é muito importante pra gente estar produzindo vídeo aqui no YouTube há pouco tempo. Um abraço e até semana que vem. Nesta quarta-feira, 8 de novembro de 2012, a Assembleia Legislativa do Maranhão homenageou atletas, ex-atletas, dirigentes, ex-dirigentes do Sampaio Corrêa, numa iniciativa do deputado Roberto Costa, pela conquista de 3 títulos em nível nacional. O primeiro foi em 1972. Muitos atletas não foram localizados, mas 4 deles representaram o elenco vitorioso do primeiro título conquistado pelo Sampaio Corrêa como campeão do Brasileirinho em 1972. Estavam presentes Ferreira, Itamar, Célio Rodrigues e o ex-capitão Neguinho, que foi o responsável pela conquista do título numa cobrança de penalidades máximas, em que ele cobrou 5 pênaltis, fez 5 gols e deu esse título honroso ao Sampaio Corrêa. Neguinho falou desse assunto, assim como o presidente da torcida Mancha Tricolor do Sampaio Corrêa, que compareceu à solenidade. Confira. Qual a importância dessa homenagem vários anos depois? A gente agradece, Zé, porque o brasileiro tem uma memória muito curta. Só está homenageando a gente em vida, que quer homenagear as pessoas só depois que morre, e estou homenageando a gente em vida. A gente agradece demais a diretoria do Sampaio, os deputados e vocês da Crônica, que está celebrando a gente em vida. O que representa para o torcedor da Bolívia querida essa homenagem? É muito importante, não só para o torcedor do Sampaio, como é importante de modo geral do Maranhão, né?
que é o terceiro título que o Sampaio conquista, depois de tudo que foi dito aqui pelos deputados, que realmente a bola da vez é de futebol, porque a gente está cansado de ver lamentações de dirigentes, pessoas que já passaram por clube, como o senhor mesmo, né? Que pegou um momento muito difícil, de dificuldade. A gente espera nesse momento em que o futebol do Maranhão cresce, através do Sampaio Corrêa, que novos horizontes se abram, não só para o Sampaio, mas para o Moto, para o Maranhão, para o desporto do Maranhão de uma forma geral.